Alunos da disciplina de isostática, veremos agora um segundo exemplo do traçado do diagrama de esforço cortante. No primeiro exemplo, nós só tínhamos cargas concentradas e nesse segundo nós temos também cargas distribuídas. Vamos seguir os mesmos passos que fizemos no exemplo anterior. Primeira coisa que eu preciso determinar são as reações de apoio. Como isso foi estudado nas matérias anteriores, nas semanas anteriores, não vou aqui montar as equações, mas seria somatória das forças horizontais igual a zero, eu encontro o meu HA igual a 90. Somatória das forças verticais e somatória de momento igual a zero, eu consigo determinar o VA e o VB, que para esse exemplo dá 142 e 178. Se tiver alguma dúvida no cálculo das reações de apoio, pode mandar uma mensagem ou me procurar que a gente tenta ajudar ao entendimento desse primeiro passo. Segundo passo é determinar as seções chaves, os pontos chaves. Então, quais são eles? Início e fim da minha viga, pontos onde eu tenho carga concentrada, nos apoios, e início e fim de carga distribuída. Então, eu teria esse quinto ponto. Numerando aqui, eu tenho 5 pontos chaves para essa minha viga. O próximo passo seria, então, determinar o esforço cortante em cada ponto desse. Então, eu vou usar aquele método das seções, onde eu analiso o valor do esforço, pegando o ponto, esquecendo tudo que está ou à direita ou à esquerda, analisando só um lado da minha viga. No caso, eu vou utilizar a análise partindo de tudo que está à esquerda do ponto. Então, no ponto 1, esquecendo que está à direita do ponto 1, eu só teria a minha carga concentrada em cima do ponto, que é o valor de 142 para cima positivo, analisando só o que está do ponto para a esquerda, que eu não tenho mais nada à esquerda. Já o ponto 2, analisando as cargas, para encontrar o esforço cortante no ponto 2, do ponto 2 para a esquerda, esquecendo tudo que está à direita, eu tenho o valor de 142 para cima, positivo, menos 80 vezes 2 para baixo, negativo. Então, fazendo a soma, o esforço cortante no ponto 2 é de menos 18. Nesse ponto, eu não preciso verificar antes e depois, como é feito quando tem carga concentrada, porque o valor é o mesmo, não tem descontinuidade. Então, no ponto 2, o valor de esforço cortante é menos 18. Já no ponto 3, como eu tenho uma carga concentrada, eu vou analisar qual o valor de esforço cortante sem considerar essa carga, que seria, a gente fala que é no ponto imediatamente à esquerda desse ponto. Então, tenho 142 menos 80, que são as cargas que causam esforço cortantes aplicada do ponto 3 para a esquerda, sem considerar a carga em cima do ponto. Considerando agora a carga, eu teria 142 menos 80, as cargas à esquerda, e o 60 para baixo. Então, tenho o valor de esforço cortante no ponto 3, ele, no meu gráfico, vai partir de menos 18 e vai ter uma descontinuidade e vai descer até menos 78. Próximo ponto, ponto 4, eu tenho uma carga concentrada, que é a minha reação de apoio. Então, eu vou analisar qual esforço cortante imediatamente à esquerda desse ponto, sem levar em consideração 178. Então, tenho 142 menos 80 vezes 2 menos 60, que dá os mesmos menos 78. Considerando agora o 178, eu tenho um valor, fazendo a soma, de 100 kN positivo. E no ponto 5, eu incluo a minha carga distribuída de 100 vezes 1 para baixo. Então, tem um valor aqui, o esforço cortante termina em zero. Tendo esses valores do esforço cortante em todos os pontos chaves, eu já posso partir para o traçado do meu diagrama. Então, eu começo do ponto 1 e vou marcar aqui no ponto 1 qual que é o valor do esforço cortante, mais 142. Então, eu vou subir com a linha num valor de 142.
Próximo ponto, no ponto 2, o valor do esforço cortante é menos 18, então marco menos 18 e aí vou ligar através de uma linha reta esses dois pontos. Então já tenho o início do meu gráfico. O ponto 3, o valor permanece menos 18, então eu vou traçar uma linha. Vocês podem observar que nesse trecho eu não tenho carga distribuída. Quando eu não tenho carga distribuída, o esforço cortante ele permanece constante com o mesmo valor. Então, por isso, uma reta paralela ao eixo da viga. Já quando eu tenho carga distribuída, essa reta fica inclinada, porque o valor de esforço cortante ele altera ao longo do trecho onde tem a carga aplicada. Então, no ponto 3, menos 18, só que aqui eu tenho uma carga pontual de menos 60, então o valor desce exatamente nesse ponto, ele chega no valor de menos 18, tem uma descontinuidade. Essa descontinuidade de menos 18 para menos 78 é exatamente o valor da carga aplicada, que é de 60. Próximo ponto, ponto 4, o valor permanece de menos 78, então é uma linha reta, paralela, porque eu não tenho carga distribuída. Nesse ponto, eu tenho a minha reação de apoio, que vai subir com o gráfico para o valor de 100 kN. E para finalizar no ponto 5, o valor é zero, eu tenho essa carga distribuída, então vou ligar aqui os dois pontos através de uma linha reta. Então eu fecho o gráfico de esforço cortante. Então se eu quiser saber o esforço cortante num ponto próximo ao apoio, o valor é de menos 78. Próximo ao balanço, então nesse ponto eu vejo qual é a altura do gráfico nesse ponto, eu consigo determinar o esforço cortante no ponto que eu desejo. Então seria isso, aqui abaixo da minha linha de referência, que é a viga, o diagrama é negativo, acima é positivo. Está aí a resolução desse segundo exemplo. Qualquer dúvida é só me procurar e temos uma lista de exercícios essa semana para resolvermos e entregar lá na sala do aula. Um abraço a todos.